o quanto você assume que está com raiva. Porque tem muitas pessoas que, claramente, explicitamente, elas demonstram a raiva ali, sentem a raiva e dá pra ver que a pessoa tá com raiva. Mas tem muitas outras que não demonstram essa raiva, sabe? Aquelas pessoas que a gente olha assim, parece que estão sempre num estado calmo, elas são pacíficas, sabe? Tu não vê aquela pessoa irritada, parece que ela nem experimenta esse sentimento. Só que isso não é verdade, né? Tem uma forma dessa raiva se camuflar que a gente não percebe. Muitas vezes essa sensação, ela é tão negada que a própria pessoa tem dificuldade de ver que tá com raiva, de assumir ali, ó, é isso que eu tô sentindo aqui, é raiva. Fica tão oculto que tu não vê, né? Tu só percebe os teus comportamentos aqui, ó, tu não assume, eu estou com raiva. Por quê? Tem em muitos lugares, em muitas famílias, né, muitos lugares nessa sociedade, a raiva é vista como algo ruim, né? A raiva é vista como um sentimento feio. Várias vezes eu já ouvi assim, ó, não pode sentir raiva que é feio, né? Eu ouvia isso quando era criança e via essa sensação ser algo que não era legal de ter. O legal de ser uma coisinha boazinha. Então, eu fui essa pessoa, né, que eu fui me tornando boazinha, por quê? Porque a consciência aqui, ela tá buscando aceitação. Então, tem muitas formas que ela faz aqui, que ela busca mudar aqui no comportamento para obter essa aceitação, obter esse valor. E uma das formas é esconder a raiva. Então, por mais que aparentemente eu perceba coisas que os outros fazem e eu não gosto, eu reprimo essa raiva para eu ser aceita, né? Eu reprimo essa raiva para que a outra pessoa não me traga nenhum tipo de conflito, muito para evitar conflito, que é uma coisa que eu já experimentei bastante, assim, ó, eu prefiro ficar quietinha aqui, tô morrendo de raiva, mas deixa eu ficar quietinha aqui para não ter nenhum conflito, nenhuma retaliação. Então, tem um nome para isso, né? A raiva passivo-agressiva, também conhecida como comportamento passivo-agressivo, é uma forma de expressar emoções negativas, como raiva ou frustração, de maneira indireta, em vez de confrontar a situação abertamente. Em vez de comunicar a raiva diretamente, a pessoa adota comportamentos que indicam ressentimento ou insatisfação, sem expressar claramente seus sentimentos. Então, isso é uma das coisas, é uma das formas que a raiva se mascara, né? E por que eu tô trazendo isso? Porque a partir da metafísica de Um Curso em Milagres, a raiva, ela é um mecanismo de defesa das crenças. Então, o que a consciência faz, né? Ela tá acreditando num pensamento de separação. Desse pensamento de separação, que ela imagina agora que é uma parte separada, que tá a parte de Deus, essas crenças que são formadas ali de culpa, medo e punição, elas são dissociadas, negadas, né? A consciência não quer olhar para essas crenças. Só que ela não pode, se ela tá acreditando, mesmo que ela negue, aquilo continua na mente, né? Isso tá ali porque ela tá acreditando. Então, como ela não quer olhar, a forma de não olhar para isso, nessa parte do sonho aqui, é projetar a raiva pro lado de fora, dizendo que a causa tá no externo. Então, não sou mais eu aqui, ó, que tô me acreditando algo errado, né? Algo culpado por ter me separado de Deus. Agora, a causa do meu conflito, do meu transtorno, é o que tá lá fora. Então, eu digo o que tá lá fora e né, o que tá aqui dentro. Só que, como que eu vou agora, né, fazendo essa correção da percepção para não colocar mais a raiva pro externo, né? Não confirmar que a raiva tá vindo do que tá lá fora para confirmar esse senso de dois aqui, de dualidade. Como é que eu vou fazer isso se eu não assumo a minha sensação? Por isso que eu tô trazendo essa parte, né, do que acontece aqui com essa emoção, né? Porque se eu nego, se eu não olho aqui, olha, eu não assumo, realmente eu tô experimentando raiva, eu tô com raiva, como é que eu vou corrigir isso? Então,
essa é uma das coisas que eu tive que começar a ficar atenta e assumir pra mim, ó, isso que eu tô experimentando agora é raiva. E isso pode trazer a correção da percepção. Porque sem isso a consciência continua presa à sua própria interpretação, negando Deus, né? Porque daí, o que eu faço aqui, né? Se eu continuo experimentando e guardando essa sensação, eu fico dizendo que eu sou isso aqui, ó. Eu sou essa parte aqui e tem aquela outra parte lá. E aí a lição de hoje, a lição 181, ela fala bastante sobre isso, que é: confio em meus irmãos que são um comigo. Então, é dito, né? A forma de transcender toda a dúvida e a falta de convicção em mim mesmo, que é a falta de convicção de que eu sou só como Deus, vem de quando eu fico aqui projetando essa culpa pro lado de fora, né? Quando é dito assim, ó, quando atacas um irmão, proclamas que ele é limitado pelo que percebeste nele. Então, o que eu percebo no outro ali, né? Eu percebo um aspecto de algo que não está sendo feito conforme o que eu espero que seja feito, o que eu quero, que é o que é melhor para mim. Tem alguma coisa que eu acredito que é melhor para mim, e isso que é melhor para mim vem a partir de crenças. Essas crenças são o que mantém o meu autoconceito, são o que mantém o meu senso de individualidade. Então, tem alguma coisa que eu tô escondendo sobre mim aqui, que aquele outro lá, ele faz surgir, né, ou ele escancara na minha cara o que eu acredito ali, ou tem um outro lado que adorna isso e faz com que eu não olhe para isso, né? Então, tem um ali que me agrada e o outro que me fere aqui. Então, eu tô o tempo todo tentando me defender disso. Então, a raiva, ela só vem quando o outro vem e faz uma coisa que é contrária ao meu sistema de crenças. E aí, isso faz com que a percepção, ela tenha um enfoque. Ele fala assim, a percepção tem um enfoque. Então, se eu projeto a raiva pro lado de fora, dizendo que o outro lá é culpado pelo que eu tô sentindo, automaticamente eu não vou reconhecer, eu não vou me reconhecer como Deus aqui agora, porque eu tô me reconhecendo como uma pessoa. A consciência, ela tá usando todas essas imagens aqui para dizer que é a vida, então eu fico aqui fazendo parte disso quando eu digo que o outro é que tá me acometendo. E aí ele diz, ó, é isso que dá consistência ao que vês. Apenas muda esse enfoque e o que contemplas mudará consequentemente. Então, a partir do momento em que a consciência, ela para de fazer essa projeção, né, de projetar para o lado de fora, ela passa a ter a experiência de ser como Deus. Porque é só isso que fica sendo colocado na frente, né? Tem uma parte que é dito, um dos maiores obstáculos ao êxito tem sido o envolvimento com as tuas metas passadas e futuras. Tu tens te preocupado bastante reconhecendo o quão extremamente diferentes são as metas propostas por esse curso em relação àquelas que tinhas antes. Então, a meta em última instância é proteger esse sistema de crenças, não olhar para eles, continuar colocando essa culpa pro lado de fora. Então, a meta do curso é totalmente o contrário disso. Eu preciso voltar a responsabilidade para mim e assumir a minha interpretação aqui. E aí, muitas vezes, o que ele fala, o que é dito, né? Essas metas passadas e futuras. Vamos supor, aqui eu sou mãe, né? Então, eu tenho uma filha. E aí, a minha filha, ela tem um conjuntinho de crenças ali e ela atua de formas que são totalmente fora do meu controle. E eu aqui como mãe tenho as minhas crenças e tenho as coisas que eu penso que são melhor para mim, e o que é melhor para mim não é melhor para ela, né? O que é melhor para ela não é melhor para mim. Então, a gente tem ali um conflito de crenças. E aí, se eu coloco isso, né? Vamos supor que tenha uma situação em que eu pense que eu quero que ela faça aquilo naquele momento e aquilo não é atendido,
o que que vem, qual é a minha meta aqui, ó? Eu sou mãe, então eu quero que ela me obedeça. Ela tem que me obedecer porque ela é minha filha. Então ela tem que fazer o que eu quero. E aí muitas vezes o que que vem? A raiva quando ela não quer fazer o que eu quero que ela faça. E aí o que que acontece? Eu preciso soltar essa meta. Não é que eu não vá conversar, que nem muitas vezes é o que a gente faz aqui, né? Que é conversar e explicar o porquê que a gente quer que seja daquele jeito. Aí a gente precisa sempre observar. Eu tô querendo que só que seja do meu jeito porque é melhor pra mim, ou porque realmente tem um porquê ali, ó, filha, tem que, sei lá, tomar banho, que é uma coisa que ela não gosta, tem que tomar banho, porque acontece isso, isso e isso, se tu não toma banho, tem as bactérias e tem o cheiro ruim, tu precisa cuidar do teu corpo, tu precisa te cuidar e tal. E tem muitas coisas que a gente pode explicar pra criança o porquê que ela tem que fazer aquilo, direcionar as consequências, dizer que aqui no mundo tem essas consequências, a gente precisa se orientar de acordo com elas, mas eu preciso ver se o que eu tô querendo é que ela faça do meu jeito, porque sou eu que tô mandando, e aí vem a raiva, e aí vem as metas, ó, sou mãe, tenho meta disso, 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 e tem que ser assim, assim, assim. Ou se eu tô realmente só querendo trazer ali, convidar, que é continuar aqui sendo esse papel, né, fazendo o que tem que ser feito dentro do papel, mas diferenciando uma coisa da outra, trazendo a consciência, sabendo que não tem uma mãe e uma filha, não, isso não é o existir, eu não sou essa aqui, ela não é aquela ali, então eu vou falar e atuar aqui de uma forma prática e não de uma forma com as minhas metas aqui, ó. Se eu tenho uma raiva aqui é porque tem crença. Então eu tô, sei lá, de repente, que nem aqui eu vejo, né, qual é o que brota aqui? É a certeza de ser sem valor. Quando ela não me obedece, eu não tenho valor, porque como que ela não tá me escutando? Como que ela não tá me ouvindo? Então, eu tô defendendo uma coisa em mim e projetando na imagem dela ali, dizendo que é ela que tá me tornando sem valor, sendo que sou eu que acredito. E aí, quando a gente olha para esses bloqueios aqui, então eu paro de manter a certeza sobre mim, o que eu vou contemplar é além daquilo que ela tá demonstrando ali, o que é dito aqui, né? Então vai além dos erros ali que, sei lá, o erro de percepção daquela consciência ali, tu vai além daquele erro, porque tu não vê um alguém ali. Tu vê crenças sendo confirmadas, manifestadas ali, e tu simplesmente atua sem confirmar aquelas crenças. Então, o final dessa lição é dito assim, nas linhas de prática ali. Assim, por um momento, sem considerarmos passado ou futuro, se esses bloqueios surgirem, nós os transcenderemos, instruindo as nossas mentes a mudarem de enfoque, dizendo: não é para isso que eu quero olhar. Confio em meus irmãos, que são um comigo. Então, esse é o convite dessa lição, e, disso que eu trouxe aqui, para a gente não negar a sensação, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, é ver que está vindo uma interpretação ali e assumir isso e automaticamente trazer isso para a correção. Ó, não é para isso que eu quero olhar que eu sou um com Deus. Então, se eu sou um com Deus, então isso inclui a todos além das imagens que eu tô percebendo. E assim eu convido essa outra consciência ali também a se manter na mesma certeza, né? Por mais que ali no momento a consciência pode não aceitar, mas o que importa é que eu tô fazendo a correção aqui por todos. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo encontro. Um beijo e tchau!